Media Market Podcast edição Know-How Experience, começando mais um episódio com a honra de receber a Carol Pfeiffer, tá aqui conosco, CEO da Atom e Shark Tank, né? Obviamente todo mundo a conhece por isso. Bem-vinda ao Media Market Podcast, Carol. Bom, obrigado aqui pelo convite, é uma honra estar com vocês. Imagina, eu adorei que a Carol já chegou na paleta de cores do Media Market, não foi combinado, tá? Ela veio palestrar no evento, inclusive tive a oportunidade de assistir um pedacinho da fala dela e já vou conectar com o que tu disse, assim, a gente tá bem próximo ao Dia da Mulher, então acho pertinente que a gente fale sobre isso. A Carol é uma grande impulsionadora do mercado de educação financeira e ela comentava durante a fala dela que apenas 23% das mulheres estão na Bolsa de Valores. Queria te ouvir com relação... Primeiro é uma opinião tua, por que tu acredita, a que tu acredita que isso se deve? Por que temos tão poucas mulheres na Bolsa de Valores? Bom, esse é um dado realmente bem importante da gente frisar aqui. Então, de todos os investidores na Bolsa, hoje são 23, já foi pior. Quando eu entrei no mercado financeiro, eram apenas 5% do total de investidores eram mulheres. E tem alguns fatores. O primeiro é que a gente tem muitas crenças sobre investimentos ainda no nosso país. Então, escuta-se muito que investir é perigoso, que é difícil, que tem que saber muita matemática. E o brasileiro tem um monte de trauma quando o assunto é matemática, quando o assunto é finanças. Eu não sei nem de onde que vem tanto trauma assim, né? Porque, afinal, os números, eles fazem parte do nosso dia a dia. E ninguém vive de permuta, né? Então, todo mundo vive de dinheiro. A gente precisa aprender a fazer um bom relacionamento com o dinheiro. E quando a gente fala das mulheres, primeiro de tudo, é normal você ver muito mais mulheres em setores, segmentos que envolvem criatividade, moda, o marketing, comunicação e etc., do que mais setores analíticos, né, como engenharia, como finanças. Então, ou seja, isso está mudando aos poucos. A mulher, ela tem dominado todos os setores, todos os segmentos, afinal a gente já dominou a quantidade de pessoas no mundo também. Então, a gente vê uma transição, um aumento, mas que até então a gente via muito mais o interesse feminino por outros assuntos. Aí esse é um dos fatores. Segundo, também é importante dizer, como eu estava falando dos traumas, então a mulher, ela tende a terceirizar isso na figura do relacionamento dela, do parceiro, do pai, ou do namorado, ou do peguete, enfim, seja qual for essa figura. Tanto que ela, por muito tempo, eu dava palestras, né, só para mulheres, o Clube da Luluzinha, porque eu percebia que quando eu ia palestrar, a maior parte eram homens e as mulheres ficavam muito inibidas a fazerem perguntas dentro daquele ambiente, achando que alguém vai achar a minha pergunta boba, vai achar que eu não tenho conhecimento, etc. Mal sabem elas que a pergunta do homem e da mulher é igualzinha, tipo, ninguém entende muito de investimentos no nosso país, tanto que 3% da população investe na bolsa ainda. Então é um número muito baixo, perto de 56% nos Estados Unidos. Então, ou seja, a gente ainda está começando, está engatinhando no mundo dos investimentos. E quando a gente fala do ambiente feminino, tem um outro fator, que a mulher é mais cautelosa do que o homem. Então, esse aumento significativo que teve de 5% para 23%, ele também se deve ao fato de que as mulheres, elas começaram a entender mais e daí elas tomaram as decisões de começar a investir. E ela tem muito mais cautela na hora de fazer. Tanto que seguro de carro para mulher é mais barato do que para homem, porque dificilmente você vai pegar uma mulher que dá PT no carro porque tá em alta velocidade ou porque fez alguma coisa que não deveria no trânsito, coisa do tipo. Então, esse é um fator que também colabora para que tenham menos mulheres. E a mesma coisa acontece com cargos de liderança como CEOs de grandes empresas. Hoje a gente tem 400 empresas de capital aberto na Bolsa de Valores, aproximadamente, e a gente sempre tem menos de 10 mulheres na presidência, como CEOs de empresas de capital aberto. Até brinco que eu não posso sair do meu cargo, que tô diminuindo a estatística. Vai diminuir o percentual, não então, sai, por favor. Então, e por quê? E muitas vezes eu converso com algumas amigas que têm qualificações para serem CEOs e elas não querem. Então, elas muitas vezes também não querem estar nessa vitrine, etc. Então, muitas vezes por cautela, por, né, priorizar a família, por ter um outro tipo de projeto de vida. Então, tem algumas coisas que influenciam também. Agora, é importante dizer que a mulher, ela tem que sim falar sobre dinheiro, ela tem que falar sobre investimentos por alguns motivos. O primeiro deles é para elas. Hoje, 37% dos relacionamentos abusivos não terminam porque a mulher tem medo de lidar com dinheiro. Escute bem, eu não falei que ela não ganha. É medo de lidar com dinheiro. Então, muitas vezes ela já ganha o dinheiro dela ou até ganha mais do que o parceiro e ela não quer lidar com aquela situação. E daí ela acaba ficando refém do relacionamento. Então, é muito importante que ela, para ela, tenha uma independência financeira. E o segundo fator é que a mãe passa mais tempo com os filhos do que os pais. Isso são dados. Sim. Homens, eu sei
aí que vocês estão sendo mais participativos. Porém, contra números, não argumentos. Então, ou seja, se as mães passam mais tempo com os filhos do que os pais, elas têm que falar sobre dinheiro, porque elas estão educando dentro de casa. Então, se a mulher falar sobre dinheiro, falar sobre empreendedorismo e falar sobre política, a gente rapidamente muda o nosso país. Nossa, com certeza. A gente precisa de mulheres mais audaciosas. E até para quem está nos ouvindo, que grande parte são mulheres empreendedoras também, são mulheres líderes dentro das suas áreas. A gente fala aqui principalmente com gestores de marketing, gestores das agências, onde a gente sabe que, em função de serem carreiras relacionadas à criatividade, tem uma grande presença feminina. Acredito que essa mensagem seja muito importante. Conta um pouquinho pra gente sobre o que vocês fazem na Atom. É uma empresa de capital aberto, a maior mesa de traders da América Latina. Essas mulheres que estão nos ouvindo, que formam a nossa audiência, podem usar a Atom para aprender mais sobre educação financeira? Só não podem como devem, né? Então a Atom, ela hoje ela resolve 2 problemas que eu tive quando eu comecei no mercado financeiro. Então eu tô nesse mercado há 18 anos, então quando as pessoas falam, bolsa de valores não é pra mim, vale lembrar que eu ia fazer moda, né? Então não tinha nada a ver com bolsa de valores. E daí eu fui fazer administração de empresas para minha futura empresa de moda não ir à falência. Eu falo, gente, todo mundo apanha para montar empresa, o que eu preciso estudar? Não quero falir. Então daí eu fui estudar administração de empresas. E daí eu conheci o mercado financeiro através do meu irmão, que é meu sócio há 18 anos, e ele tinha conhecido através do professor dele de economia, professor Gentil, que eu brinco fez essa gentileza de ensinar e de falar sobre esse mercado. E daí a gente começou um trabalho educacional lá atrás, e foi o que a gente construiu e é hoje a Atom. Então a Atom, ela tem uma escola onde a gente ensina as pessoas a investirem, a gente ensina tudo sobre o mercado financeiro, e a gente tem uma mesa de traders. O que significa dizer? Significa que as pessoas podem operar com o nosso dinheiro sem risco para elas. Então existe uma profissão que é o trader, que vai ficar olhando para a tela mesmo, né, analisando o mercado e tomando decisão de comprar ou vender. E o mercado financeiro não é um bicho de 7 cabeças, basicamente é comprar barato e vender caro. Então é muito importante de dizer, né, que a gente literalmente ensina do zero as pessoas para que elas possam se habilitar nessa profissão. Não só de trader, mas como investidor de longo prazo, que é essencial que todo mundo seja, é um analista, um compliance, um gestor, são ótimos profissionais que eles são muito bem remunerados. Por exemplo, um agente autônomo no Brasil, ele ganha em média R$18.000 e ele tira uma certificação muito rápida, né? Se ele estudar ali, ele tira em 3, 4 meses, você consegue ser um profissional da área. Diferente de você, né, hoje com 5 anos de faculdade, se for médico vai ter que fazer residência, etc, para chegar nesse valor, nessa remuneração. Então o mercado financeiro é uma grande oportunidade das pessoas ganharem dinheiro e essencial para elas se tornarem investidoras. Quando a gente fala do ambiente feminino, acho que também é importante dizer de pensar tanto no seu patrimônio, na sua aposentadoria, mas também no futuro dos seus filhos. Então as mães aí que nos acompanham, de como é importante, poxa, eu tenho um filho, acabou de nascer, se você investir R$100, R$200 por mês durante 18 anos, você já está garantindo o futuro dele, né? Então muitas vezes as pessoas acham que precisa muito dinheiro para começar, e não precisa. E hoje é tudo online, então você pode fazer literalmente através do seu celular. Fico muito feliz quando eu tenho depoimentos de mulheres que tomaram essa decisão, que aprenderam o mercado financeiro e que fizeram disso tanto uma renda extra como uma renda principal. Então muitas operam, por exemplo, trabalham no mercado financeiro na hora do almoço. Então através do seu celular você pode fazer isso na sua hora de almoço, você pode fazer isso entre uma reunião e outra. Então você pode aproveitar hoje a tecnologia para poder fazer uma outra grana que vai complementar e que vai te ajudar a construir patrimônio de uma forma mais rápida. Tô com uma curiosidade pessoal aqui agora, Carol, enquanto você falava, porque você poderia, são 18 anos de trajetória como tu estava falando, você poderia tranquilamente estar operando as suas ações na bolsa, com a sua aposentadoria garantida, imagino eu, pelo que eu estava ouvindo da tua fala, e não levar isso adiante, não promover isso para outras mulheres. Tem alguma motivação pessoal, assim, algum marco na tua vida que te levou a pensar, não, eu não vou estar lá sozinho, eu preciso levar mais mulheres junto comigo? Bom, acho que primeiro de tudo é a questão de me sentir uma educadora, né? Eu fiz mestrado em educação e tecnologia, então eu sou uma professora, eu tenho prazer em ensinar, em compartilhar conhecimento, e eu tenho, assim, comigo uma questão de poder compartilhar, porque eu acredito no nosso país, eu sou apaixonada pelo Brasil, e eu vejo muitas pessoas, inclusive, falando, eu vou ganhar dinheiro, vou mudar daqui, etc. E eu acho que não, a gente tem que reforçar o quanto o nosso país é maravilhoso, igual a música mesmo, é abençoado por Deus, é bonito por natureza, a gente tem vários países dentro de um país só, fico sempre muito arrepiada em dizer isso, porque é um povo criativo, dedicado, resiliente, com clima, com festa, com muita vontade, tanto que todo mundo que vem pra cá fica apaixonado pelo país,
E a gente muitas vezes não dá o devido valor a isso. Então eu vejo, o que falta para o nosso país ser a potência que ele já é, ele assumir essa posição? Educação. Só falta as pessoas terem um alinhamento a respeito de dinheiro. E quando eu ganho dinheiro e você ganha dinheiro, a gente gasta dinheiro. A gente vai na padaria do seu Zé, na quitanda do Dona Maria, a gente paga melhor a pessoa que trabalha dentro de casa. Hoje fala-se muito sobre, por exemplo, distribuição de renda, precisa distribuir, papapá. E muitas vezes a pessoa, ela começa a ganhar mais dinheiro, mas ela não toma consciência de que ela deveria remunerar melhor o outro. Que a pessoa que trabalha na tua casa, ela cuida da tua família, ela cuida das coisas mais importantes da tua vida, ali do teu lar, e muitas vezes você paga para ela o mínimo daquilo. Ou seja, conscientizar as pessoas sobre dinheiro é importantíssimo, inclusive para que elas valorizem o trabalho do outro. Quantas vezes a gente não aprende, não, você tem que negociar, você tem que... E daí você está diminuindo o trabalho do outro. Então, quando a gente faz as pazes com o dinheiro, a gente ensina as pessoas a ganhar mais dinheiro, a gente traz a prosperidade para o ciclo. Ele acaba sendo uma grande espiral positiva, que a gente acaba influenciando todos os outros. E vale lembrar que, assim, as pessoas acharem normal elas passarem uma vida inteira ganhando pouco, ganhando um salário mínimo, por exemplo, é uma loucura. Não, todo mundo merece ganhar mais dinheiro, todo mundo merece morar bem, todo mundo merece comer bem, poder ter uma qualidade de vida. E é isso que a gente precisa reforçar. Quando a gente levar essa mensagem do acreditar, consequentemente a gente está fazendo um outro país. E isso está ligado sim à educação financeira. Não tem como ignorar. Como já disse, né? Ninguém vive de permuta. Então, ou seja, se todo mundo vive de dinheiro, a gente precisa reforçar isso e permitir que as pessoas sejam felizes no final do dia. Agora entendi e conectei com o final da tua fala, que eu também pude acompanhar, que é um projeto para educação infantil, certo? É isso. Como que foi esse processo de criar? É uma animação, é um desenho, tá disponível no YouTube, a gente pode acompanhar? Tá sim, ele chama Clube do Theo Torinho. Então, por que surgiu? É importante de contextualizar. Porque durante 18 anos eu sempre palestrando e muitas vezes as pessoas saem da palestra e elas não colocam em prática, o que é muito louco, de imaginar que a pessoa perdeu um tempo escutando, ou muitas vezes ela paga por um curso que ela não coloca em prática. Ela escolheu vir, tá? Exato. Começando por aí. Não, e assim, né, hoje aqui em Floripa mesmo, tipo, tá um dia lindo, um sol, eu podia estar na piscina tomando sol, né, fazendo um churrasco, etc. A pessoa vem pro evento e muitas vezes ela sai e ela não coloca em prática. E até curioso dizer, eu voltei para a Associação Comercial lá de Sorocaba, onde fica a sede da nossa empresa, palestrar recentemente, e no final da minha palestra uma senhora levantou falando assim, olha, eu quero dar o meu depoimento. Há 17 anos eu assisti a palestra de uma menininha, fiquei feliz dela ter falado isso, e ela me falou sobre bolsa de valores e tudo mais, e eu resolvi dar um voto de confiança e virar uma investidora. E hoje eu faço 2 viagens por ano graças aos meus investimentos. Que linda! E daí uma outra pessoa veio e me abordou, um rapaz, e ele falou, Carol, eu quero tirar mais uma foto com você e eu tô com vergonha. Aí eu falei, como assim mais uma foto e por que com vergonha? Ele falou, porque eu assisti a sua palestra há 10 anos e hoje escutando essa senhora eu percebi que eu não fiz nada com isso. Então, ou seja, eu estou atrasado. E foi aí que eu comecei a entender que por que as pessoas não adotam. Primeiro, porque elas acham chato, elas acham difícil, elas acham complicado. E daí, quando eu fui fazer meu mestrado em Educação e Tecnologia, eu entendi que pessoas aprendem de jeitos diferentes. E se as pessoas têm trauma, se as pessoas leem pouco, que é, infelizmente, a realidade do nosso país, o que a gente pode criar de solução para que elas gostem de estudar? O primeiro foi um game, porque o game ele é intuitivo, ninguém te ensinou a jogar Mario, ninguém te ensina a jogar videogame, então é intuitivo e ele pode ser uma ferramenta muito poderosa de educação, eu acredito cada vez mais nisso. E o desenho animado, por quê? Provavelmente você já assistiu Galinha Pintadinha. Então, ou seja, o desenho animado, ele não entra na vida da criança, ele entra na vida da família e ele não tem objeção. E desenho não é só pra criança, né? Eu já não sou criança e assisto desenho. Então, é isso que eu tô dizendo, cada vez mais as pessoas, elas recebem isso com muito carinho. As pessoas gostam disso. Dificilmente alguém vai entrar na página, né, dou sempre esse exemplo, alguém vai entrar, sei lá, no Instagram do Shrek e vai xingar ele e falar assim, não gostei do seu sorriso. Então, ou seja, o ser humano, infelizmente, por mais que ele faça algo muito positivo, faça o bem, ele pode ter haters, pessoas que não gostam do como ele fala, o que ele faz, ou até acha chato aquela metodologia. Agora, o desenho animado, ele é leve. Então, foi uma forma que eu encontrei de levar um assunto que as pessoas acham complexo de uma forma mais leve, além da minha existência. E no desenho animado não tem a Carolzinha, então não é sobre mim, é sobre passar uma mensagem. Tanto que eu fiz um investimento Carol, pessoa física, no primeiro momento, de 10 episódios. Então, no site do Clube do Theo Torinho tem os 10
episódios sobre dinheiro, sobre empreendedorismo e etc. que ele ensina. E a gente fundou um Instituto de Educação Financeira, que inclusive eu não estou na liderança. Por quê? Porque eu não gostaria que esse instituto ficasse enviesado. Então eu monto todo o método, o conhecimento que eu tenho durante 18 anos, convidei várias pessoas que são pedagogos, psicólogos, etc. para ajudar nesse processo, mas que ele não fique sobre a minha opinião sobre a educação, e sim que a gente tenha isso para todos. Então o Clube do Teutorinho, ele não é mais da Carol, ele é do Brasil. Quem quiser adotar, se você quiser usar na escola, você pode usar. Se você quiser usar dentro de casa com a sua família, você pode usar. E todo lugar que eu palestro, eu peço para me reunir com a Secretaria de Educação e com o prefeito para poder, ou prefeita, para poder colocar em prática naquela cidade. Porque é de graça, não tem nenhum motivo para nenhuma cidade colocar. Que bacana. Me deu até um outro insight, mas depois a gente conversa. Muito obrigada, Carol, por ter topado explicar um pouco para nossa audiência sobre o que você tem feito. Acredito que o teu papel é fundamental para que a gente possa avançar como o Brasil rumo à educação financeira. Eu sempre brinco em rodas de amigos que se a gente tivesse educação financeira e educação sexual na escola, o Brasil ia ser outro. Nós seríamos outras pessoas. Eu vou complementar que falta mais um, que é autoconhecimento. Boa. Porque os dois, eles os dois temas que você acabou de abordar, eles acabam sendo muito impactados por causa da falta de autoconhecimento. Exato. As pessoas gastam, inclusive elas escolhem carreiras erradas porque elas escolhem pelos outros. E a mesma coisa está em relacionamentos. Muitas, por falta de conhecimento, por autoconhecimento, as pessoas acabam se relacionando com pessoas que fazem bem pro status dela ou que são pessoas que deveriam ser parte do grupo delas. É muito louco isso. Muito louco. Mas estamos caminhando para um futuro melhor, eu acredito muito nisso. Assim, com certeza. Iniciativas como a nossa, como essas que você vem comentando, acredito que estão nos levando para um caminho melhor, assim, um ciclo virtuoso de fato. Vou colocar todos esses links aqui que a Carol comentou na descrição do episódio para facilitar para quem está nos ouvindo. Vou te agradecer novamente pela participação aqui no Media Market Podcast. Tenho certeza que a nossa audiência vai sair daqui mais inspirada, inclusive eu, que nem pensava em investir na Bolsa de Valores. Vou começar a pesquisar, vou aprender também, quero investir. Vamos aumentar esse percentual aí de mulheres na Bolsa de Valores. Muito obrigada, Carol. Volte sempre ao Media Market Podcast, a Floripa. Foi um prazer te receber. Bom, eu que agradeço aqui o convite. Parabéns pelo seu trabalho, porque está levando conhecimento para mais pessoas. E vale reforçar aqui que você deixou publicamente registrado que você vai virar investidor. Então eu vou a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te trazer meu depoimento. Não vai ser igual o rapaz que demorou 10 anos, hein? Não vou. Tô interessada, agora eu vou a fundo. Pode deixar. Maravilha. Eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo, encontra todos os nossos episódios em media.market/podcast. Tchau, tchau.